Que a paz esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos abrir as Escrituras Sagradas. Em Jeremias. Logo depois de Isaías. Vamos até o capítulo 51. Eu quero ler o versículo 33. Repetindo, Jeremias, capítulo 51. O versículo 33. Amém? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é a eira quer dizer terreno, terreiro, no tempo da debulha. Ainda um pouco e o tempo da colheita lhe virá. Mais uma vez. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é a eira no tempo da debulha. Ainda um pouco e o tempo da colheita lhe virá. Amém? Amém. Somente este versículo como ponto de partida. Oremos. Deus maravilhoso, Tu que criaste os céus e a terra, cujas obras proclamam a Tua glória, meu Deus, desde o firmamento, meu Deus, até as mais profundas profundezas. Nós viemos aqui, meu Deus, porque nós temos que Te louvar. Nós temos que engrandecer o Teu nome, meu Deus. Nós temos que anunciar aquele nome que é dado para a salvação, meu Deus. Que Tu, na Tua misericórdia, meu Deus, e no Teu amor, Pai, quando Tu nos olhou favoravelmente, meu Deus, Tu nos trouxe, meu Deus, esta porta de salvação. E nós rogamos, meu Deus, que Teu Espírito Santo, meu Deus, abra o nosso entendimento, meu Deus. Que Tu desfaça as obras malignas, Senhor. Que Tu tire toda dúvida, que Tu tire toda névoa, meu Deus. Que Tu derrube por terra as armadilhas de Satanás, ó Pai, para capturar os Teus filhos, meu Deus. E que Tu fales, meu Deus, nesta manhã pela Tua palavra, meu Deus. Que todos, meu Deus, sejam abençoados grandemente, meu Deus. Que possamos, meu Deus, sair fortalecidos, meu Deus. Que possamos, meu Deus, sair alimentados. Que possamos, meu Deus, sair alegres, certos que há um Deus vivo que zela pelo Seu rebanho, meu Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós lembramos também, meu Deus, dos Teus obreiros e das Tuas obreiras nesta terra, ó Pai. Daqueles que pregam a Tua palavra, daqueles que visitam os enfermos, daqueles que estão entre os presos, meu Deus, nas carceragens por aí afora, meu Deus. Daqueles, meu Deus, que estão em zonas de guerra, ó Pai. E ainda assim não negam o Teu testemunho. Nós Te pedimos, meu Pai, que Tu, Senhor, conceda bom ânimo, meu Deus, que Tu conceda vitória, meu Deus, àqueles que lutam pela Tua causa, ó Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos estas bênçãos e nós Te agradecemos. Amém e amém. E os irmãos tomem assento. Nosso estudo esta manhã, o centro dele, nós começamos aqui, é contra a falsa religião. Existe uma religião, e apenas uma. Todo o resto é falso. A religião é uma palavra que é usada para designar
a união de Deus com o homem, do homem com Deus. Ela significa religar. Então o homem ele se separou de Deus em determinado momento por sua desobediência, e Deus ele propõe e Deus dispõe este caminho que refaz essa separação, desfaz, aliás, essa separação, e o homem pode de novo estar ligado com Deus. Nossa religião é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Babilônia aqui, ela é um elemento geográfico. Poderíamos olhar no mapa e falarmos do país Babilônia. Mas ela não só é um país com sua cultura, mas ela também na Escritura ela é tratada como uma figura, uma ilustração da falsa religião. Porque na Babilônia tudo que não prestava em termos espirituais na época era praticado lá. Era a idolatria, o assassinato, pedofilia, o homossexualismo, a mentira, sacrifícios humanos, tudo isso era praticado lá. E Deus permitiu que essa Babilônia aqui, na época uma grande potência, que logo depois Deus varreu do mapa, como instrumento na mão de Deus para colocar a ordem no seu povo, porque o povo em Israel e em Judá, eles deixaram de ouvir a palavra de Deus. Eles desprezaram a palavra de Deus e começaram a seguir suas próprias ambições. A religião ela se tornou um ritual vazio. Os frutos que estavam dando eram somente frutos que Deus amaldiçoa. A gente lembra que quando o Senhor Jesus esteve aqui no seu ministério terreno, quando ele se aproximou de uma certa figueira, ele estava com fome, ele estava com expectativa em relação àquilo ali, e quando ele chegou até aquela árvore, que aquela árvore estava vazia de frutos, ele amaldiçoou aquela árvore. E as Escrituras elas comparam a vida do crente, ele e ela, a uma árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. Não é o irmão Ayrton que está escolhendo que fruto vai dar. Deus, ele tem a expectativa dos frutos que ele quer, de cada um de nós. Esses frutos não são contendas. Mas, irmão, tem contendas, então elas têm que ser resolvidas, conforme a justiça de Deus. Irmão, eu pequei, então arrependa-se do seu pecado e volte-se para Jesus Cristo. Mas, irmão, eu comprei e não paguei, vá lá se acertar com o seu devedor. E se alguém lhe deve e não tem condição de pagar, nós tratamos disso aqui domingo, que o que nós recebemos de Deus cobre tudo o que a gente eventualmente pode perder através das ofensas ou das condutas das pessoas que nos servem. Essa é uma lição para nós. Então essa Babilônia aqui, Deus já disse que o tempo da colheita já estava próximo. E o campo na época da colheita, então ele é todo cortado. Na Babilônia ela ia ser toda cortada e ela ia ser toda debulhada, ia ser tirado tudo dela. E hoje, eu não sei se ainda existe, por causa dessa guerra lá no Oriente Médio, mas até um tempo desse as muralhas, os restos das muralhas e os restos da Babilônia ainda estavam lá no deserto do Iraque, para testemunho de que quando Deus ele efetua o seu julgamento, não há instância superior a quem recorrer. Então a Babilônia ela era a maior das potências e ela também é um símbolo da falsa religião. A falsa religião ela existe para quê? Ela lança suas sementes falsas para enganar aqueles que rejeitam o amor da verdade para se salvar. Semana retrasada nós tratamos disso aqui quando lemos em 2 Tessalonicenses, que Deus envia a operação do erro para que sejam enganados todos aqueles que não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. Então nós temos que estar muito atentos nesse último dia, porque são dias difíceis para todos os povos, principalmente para os que são cristãos.
Os que não são cristãos vão aí achar suas ilusões, vão se firmar nelas, vão achar que tem dinheiro, vão achar que tem poder, etc., quando o tempo do julgamento de Deus se aproxima. Mas nós temos que voltar para o caminho que Deus estabeleceu. Então, o povo de Israel que esteve exilado na Babilônia, eles aprenderam isso. Muitos profetas entre o povo de Deus, falsos profetas, eles profetizaram que era para o povo enfrentar, lutar e resistir à Babilônia. Mas o profeta de Deus, Jeremias, ele diz: assim diz o Senhor, não resistam e não queiram ficar em Jerusalém, porque assim diz o Senhor, que os que ficarem perecerão. E o povo de Deus, os que creram, eles entenderam que Deus estava mandando aquilo ali como julgamento contra a desobediência, e aquele povo seria levado para o exílio, mas mesmo em terra distante, aquele povo ele seria preservado. E aquela nação continuaria com as suas abominações e suas outras coisas, mas o tempo do julgamento de Deus contra ela também estava estabelecido. Então, o tempo do julgamento de Deus para esta geração também está estabelecido, embora a gente não saiba precisar a data. Mas a gente sabe que essas coisas acontecem. Há tumulto, há confusão, há tristeza, depressão. Acredito que muitos daqui ouviram falar de um rapaz que cometeu suicídio lá no centro, em pleno local de trabalho, né, ali na rua Lisandro Nogueira. O rapaz se enforcou dentro do seu próprio ambiente de trabalho. Uns 15 dias atrás também, dentro da fábrica da Microsoft aqui no Brasil. A Microsoft comprou a Nokia, então ela comprou as instalações da Nokia. Então, onde é fabricada celulares da antiga Nokia, também um cidadão cometeu suicídio em pleno local de trabalho. E os países mais ricos do mundo, onde as pessoas teoricamente deveriam viver bem, também são campeões de suicídio. Por quê? Porque toda a esperança foi tirada deles. Deus foi tirado da vida deles. E é por isso que nós temos que vigiar, porque a Babilônia ela faz isso. A Babilônia ela é simbolizada na Igreja Católica Romana. A Babilônia ela é simbolizada também na falsa religião judaica. Tinha uma religião verdadeira e tinha uma religião falsa. E a Babilônia ela é simbolizada até o dia de hoje, todas as vezes que o demônio fala e engana as pessoas, tirando elas das Escrituras, para o que as Escrituras apontam. O salmista ele disse, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém. Glória a Jesus. Não temos o que discutir isso. Eu quero continuar no livro de Jeremias, que estamos falando de falsa religião. Eu quero convidar os irmãos a ler o capítulo 23. No livro de Jeremias, Deus trata da desobediência de Judá. E se analisarmos, os erros de Judá não são muito diferentes dos nossos. Jeremias 23, eu quero ler a partir do versículo 1, quero ler até o versículo 8. E os irmãos que quiserem anotar, vocês podem continuar a leitura do versículo 9 até o 40. Jeremias 23, a partir do versículo 1. Faremos a leitura aqui até o versículo 8. Mas eu convido os irmãos a ler em casa, continuar a leitura do versículo 9 em diante. Então você lê todo o capítulo 23 de Jeremias. Ele está falando dos falsos pastores e ele fala também dos falsos profetas. Domingo passado, pela graça de Deus, nós tratamos disso aqui. Deuteronômio capítulo 18. O povo perguntou para Deus como reconheceria um falso profeta. E Deus disse que se o homem profetizasse e não se cumprisse, ele falou por sua própria soberba, por sua própria vaidade, por seu próprio orgulho. Deus não falou através dele. Então ele disse lá para você não temer um falso profeta. Um homem que profetiza da parte de Deus, tudo que ele profetiza, ele tem que se cumprir. Se formos investigar, e a Bíblia diz para fazermos isso: examinai tudo e retende o bem.
Provai se os espíritos vêm de Deus. Então Deus disse para olhar através da sua palavra, e nós vamos ter discernimento para identificarmos se o espírito fala ou não da parte de Deus. Eu até citei um exemplo aqui. Nós é porque não temos muita curiosidade nem interesse de se informar. Mas, por exemplo, tinha um pregador nos Estados Unidos nos anos 50 que alegava ser profeta, e numa pregação ele disse que o homem jamais construiria uma máquina que pudesse levar o homem até a lua. Então a pregação dele ela pode ser examinada pelos fatos. E muitas pessoas diziam amém. E Deus manda a gente provar se os espíritos vêm de Deus. Temos que ter muito cuidado, porque o Espírito Santo não mente. E temos visto blasfêmia contra o Espírito Santo quando homens se levantam e chamam o Espírito Santo de mentiroso, quando dizem que o Espírito Santo fala mentiras. Deus, ele é verdadeiro de eternidade a eternidade. Por mais que o homem queira teimar, mas ele não vai conseguir. Ele pode até enganar muitos, porque nós sabemos que há 2 rebanhos, há 2 sementes. A semente que é gerada pelo Espírito Santo, que crê em toda a palavra de Deus, ela discerne os espíritos, ela discerne os fatos, ela conhece as estações, mesmo que ela não estabeleça datas, mas ela sabe o que vai acontecer, porque o Espírito Santo guia em toda a verdade. E há uma falsa semente que já rejeitou o amor da verdade para se salvar. Então essas pessoas disseram não para o Espírito Santo, então o espírito do anticristo vem e coloca a sua falsa religião na cabeça delas, e elas creem naquilo ali. Domingo passado nós pregamos aqui que Jesus ele denunciou aqueles judeus que diziam ser religiosos: vocês querem me matar, eu, um homem que diz a verdade a vocês. A falsa vinha, ela não gosta da palavra de Deus. A Igreja Católica ela tirou as Escrituras para que o povo não comparasse as Escrituras com o que era ensinado. A Igreja Luterana, no século XIX, começou a ensinar os seus membros e os seus pastores que a Bíblia tem erros, que a Bíblia ela é a soma de vários escritores, às vezes dentro de um mesmo trecho, que Moisés não escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e aquilo é passado para as congregações, então as pessoas deixaram de acreditar na Escritura. Isso aqui não vale porque isso não tem autoridade. Mas Jesus Cristo ele disse: passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Então nós temos uma palavra que ela é firme, ela não desmorona, ela não é mole, ela não é gelatinosa, ela não é líquida. É um alicerce onde todo aquele que edifica a sua vida pode vir o que vier, pode vir os demônios, pode vir as mentiras, as calúnias, pode vir perseguição, pode vir problemas no trabalho, financeiros, etc., problemas até mesmo no casamento, mas aquela vida ela está edificada sobre a rocha, então ela não vai desmoronar. Então nós temos que combater a falsa religião e proclamar o verdadeiro evangelho. Infelizmente, a falsa vinha ela considera loucura a pregação da palavra da cruz. A palavra da cruz é loucura para os que vão perecer. Não podemos cobrir a cruz de Cristo com ideologias, nem com idolatria, porque isso já está condenado. E quem faz abominação já sabe o que vai acontecer. Capítulo 23 de Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Visto que dispersastes as minhas ovelhas, as afugentastes e não cuidastes delas, trarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde eu as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, onde frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará. Ele praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor, nossa justiça. 1 Coríntios, Paulo escreve: Jesus Cristo, justiça de Deus. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas falarão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir a linhagem da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinhas lançados. Então eles habitarão na sua terra. Glória a Jesus. Então, o problema de Israel aqui, eu estou falando de Israel, é uma maneira de se referir ao povo de Deus. Mas geograficamente é Judá, né? Quando Jeremias profetizou, já não existia mais Israel como nação. Os assírios já tinham varrido aquela nação da face da terra, por conta das suas abominações. Porque o julgamento de Deus, ele começa dentro do seu próprio povo. É a pior coisa que pode existir para um ser humano, é enfrentar o julgamento de Deus. Não é com os pagãos que ele vai tratar inicialmente. Porque é de dentro daqueles que se dizem cristãos que vão sair os mais envergonhados. Quando chegar aquele grande dia do Senhor e o seu nome não for lido no livro da vida. E aí? Passei não sei quantos anos, fiz isso e fiz aquilo, e Jesus não me conheceu como um cristão. E não existe não cristão bonzinho. Todo não cristão, ele pratica abominação aos olhos do Senhor. É a idolatria. O que é a idolatria? Você tira Jesus Cristo do altar e você coloca uma criatura. As pessoas vão ter expectativas numa criatura que nasceu, que morreu, que o corpo apodreceu. E para ressuscitar, depende de Jesus ir lá e ressuscitar ele no último dia. Eu citei aqui semana passada uma situação triste, que eu estava testemunhando com meus próprios familiares, né, uma novena que foi feita na casa da minha mãe, e eu observando aquilo ali, como as pessoas colocam suas expectativas naquilo que não pode sustentar elas. Alguém me perguntou: mas você não vai para a novena na casa da sua mãe? Não, eu não participo da Babilônia. Minha nação é outra. Minha nação tem uma constituição diferente. Minha lei diz assim: Senhor Jesus Cristo é o ponto de partida. Se é um Senhor, eu não preciso de Senhora. E vocês não entendem que rainha do céu na igreja católica nada mais é do que Cibele, que era a deusa babilônica do céu. Se olharmos as ilustrações mais antigas dessa deusa, a gente vai ver que o culto é a mesma coisa. O culto católico. Não se cultua ao verdadeiro Deus, mas se cultua a criatura. Se exalta a criatura acima do Criador. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: do alto se manifesta a ira de Deus contra todos aqueles que escondem a verdade e soltam a mentira. E ele não estava nem falando de católico romano, não. É todo aquele que esconde a verdade e solta a mentira. A ira de Deus já está manifestada. E é terrível. Por isso que é o grande e terrível dia do Senhor. É grande para os cristãos, porque é o dia da redenção. É dia de júbilo. É dia de você dar glória a Deus e você não vai nem conseguir parar.
Vamos procurar palavras aqui no nosso vocabulário para glorificar a Deus e nós não vamos achar de tão tremendo que é. Porque Deus, ele é da majestade mais sublime. É inefável, as palavras humanas não têm como descrever ele. Mas é terrível para aqueles que vão ficar de fora. Pranto e ranger de dente. Dor, choro, desespero, solidão. E aqui Judá estava enfrentando isso. Por isso que eu chamei a atenção também no domingo. Cadê o Jeová de Moisés, que permitiu que os invasores entrassem em Jerusalém e fizessem tudo isso? O Jeová de Moisés mandou obedecer a tudo que aquele profeta falava. O profeta que Moisés anunciou, que era nosso Senhor Jesus Cristo. Eu porei minhas palavras na boca dele. Deuteronômio 18, para quem quiser conferir. E quem não ouvir, eu tomarei contas. Por isso que é muito bom estar com as contas quitadas em Jesus Cristo. Porque o nosso débito aqui, ele é infinito. Então, os falsos pastores de Israel, Deus não está culpando os pagãos. Aqueles que deveriam conduzir o povo na verdade, instruindo o povo na obra de Deus, nas coisas de Deus, conduziu o povo por outros caminhos. E Deus não suporta o pecado. Eles se confiavam no templo que Salomão tinha construído, e Deus se manifestou naquele templo. Na misericórdia dele, ele não queria templo. O projeto de Deus é aquele que foi consumado no Pentecostes. O templo do Espírito Santo somos nós. Amém. Mas Deus, ele vai preparando o povo. Eu gosto de usar essa referência. Nenhuma das irmãs aqui que gostam de cozinhar vai tirar a lasanha do fogo 10 minutos depois de ter colocado no forno. Não vai tirar, vai esperar assar no ponto certo para tirar. Então, por isso que vieram a lei e os profetas para conduzir o povo de Deus até aquele momento, para preparar o povo até aquele momento. Só que esses pastores esqueceram disso. Começaram a tolerar o pecado, que é uma coisa terrível quando uma autoridade está pecando, que o sacerdote ou o profeta não vai lá repreender. E basta um pouquinho de fermento para toda a massa ser levedada. E ele já foi cobrando isso daqueles homens. Tem que usar o cajado e tem que usar a vara. Eu estou citando aqui o Salmo 23. O teu cajado e a tua vara me consolam. O cajado é o conduzir. A vara é a correção. E Deus corrige os filhos a quem Ele ama. Glória a Jesus. Então, esses homens que estavam na responsabilidade, dentro do contexto da religião judaica, eles esqueceram de pregar e ensinar a lei e o que os profetas estavam profetizando. E eles, na sua desobediência, eles foram punidos e a Babilônia invadiu Israel e aquele templo foi destruído. E eles ficaram desesperados. O templo foi destruído e o Senhor não veio, porque eles esperavam o Messias para vir se manifestar no templo em Jerusalém. Mas por que aconteceu isso? Deus continuou seguindo o seu rumo, mas falsos pastores e falsos crentes se afastaram dos caminhos do Senhor para seguir a abominação, e o julgamento de Deus veio sobre eles. Gálatas, estamos falando contra a falsa religião, para quem chegou agora. Se alguém tiver interesse, eu tenho todas as referências aqui anotadas depois da ministração. Se os irmãos quiserem anotar e conferir, porque Deus tem sempre algo novo a nos mostrar na sua palavra. Gálatas capítulo 1. Esta mesma carta que eu mencionei agora há pouco, eu preguei ela na sexta-feira atrasada, quando Paulo pergunta, em tom quase ou até mesmo desesperado aos Gálatas,
Eu, por acaso, me tornei inimigo de vocês por falar a verdade? A gente acha que o mesmo demônio lá que perseguiu Jesus Cristo não vai perseguir os apóstolos e os discípulos. É o mesmo demônio. Queriam matar Jesus por falar a verdade. Uma igreja que deveria ser cristã estava considerando Paulo inimigo porque ele falava a verdade. Mas quem é de Deus, está lá em Apocalipse, o Espírito diz assim: vem. A noiva diz: vem. Porque a noiva fala a mesma coisa que o Espírito Santo fala. Então a noiva ela não mente, a noiva não engana, a noiva ela não rouba, a noiva ela não mata, a noiva ela conserva seu azeite, ela ora, ela se arrepende todos os dias, ela se consagra, ela se afasta do mal. Porque o demônio ele vem para dizer para nós que nós não precisamos dos dons do Espírito Santo. Porque o demônio ele tem medo da profecia. O demônio tem medo do discernimento. Porque quem tem discernimento sabe qual é o Espírito que está falando. E Deus nos ensina essas coisas. Nós lemos em 1 João semana passada, os irmãos que estavam aqui lembram disso. Que nós não temos necessidade de que ninguém nos ensine. Porque até o próprio irmão que está ministrando aqui essa leitura aqui, ele também é ensinado pelo Espírito Santo. E a gente ora para que o Espírito Santo nos dê esse entendimento e a gente possa seguir no mesmo Espírito. Não é espírito denominacional, porque as denominações elas têm seus credos. Quando eu vim para cá, uma coisa que eu acreditei: nós não temos credos, nós temos a palavra de Deus. Eu tenho as escrituras podem ser pregadas livremente. Nós podemos crer, nós podemos orar, nós podemos nos aproximar do Senhor Jesus sem medo. Porque nós não devemos nada a denominação nenhuma. Nós só devemos àquele que derramou seu sangue por nós. Glória a Jesus. Então, Gálatas, no capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo 6. Tem que apressar o passo. Todos já acharam? Aqui também é a falsa religião entrando lá onde o apóstolo tinha pregado o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Podem ter vários evangelhos, mas só um é o do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse evangelho é pregado para as pessoas virem até ele. Elas não vêm para ideologias, elas não vêm para credos, elas não vêm para esquemas, elas vêm para aprender a se relacionar com ele, para saber que elas têm um pastor, um sumo pastor, para saber que o Espírito Santo é dado como selo a todos aqueles que creem. E esse Espírito ele não mente, ele diz a verdade, ele glorifica Jesus Cristo nosso Senhor. Toda a obra do Espírito Santo é para conduzir o homem e a mulher ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca o Espírito Santo vai diminuir a autoridade nem a majestade do nosso Senhor. Então ele está admirado aqui tão rápido, está com poucos meses que eu passei aí, e vocês estavam vivendo de acordo com o que eu preguei para vocês, e agora vocês já estão vivendo outro evangelho. O que é isso? E ele diz aqui: o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado.
Um evangelho que diz para não orar, para não se separar do pecado, para não jejuar, para não receber os dons do Espírito Santo. Um evangelho que as pessoas não oram, um evangelho que as pessoas têm um espírito que é contrário à Escritura. Um evangelho que diz amém para Satanás. A igreja ela diz amém para toda a palavra de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo não vai dizer amém para mentira, quem tem o Espírito Santo não vai dizer amém para o erro e nem vai dizer amém para abominações. Quem tem o Espírito Santo vai concordar com o Espírito Santo em tudo aquilo que ele já tem falado. Assim como já o dissemos, agora de novo também eu digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Irmão, eu recebi o evangelho? Vamos saber pelos frutos. A árvore ela é conhecida pelos frutos que ela gera. O evangelho de Jesus Cristo ele gera arrependimento, vida, porque as pessoas abandonam do pecado e começam a crer, recebem o dom do Espírito Santo. Erra, todos nós erramos, mas o Espírito Santo nos constrange a nos arrepender. Ele vai lembrar que um cristão não faz certas coisas. Ele vai lembrar que um cristão tem que ser um discípulo de Jesus Cristo, senão ele não é cristão. Ele vai lembrar que o cristão não pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo nós não temos a autenticação de Deus de que somos salvos. É muito sério. A porta é muito estreita. Mas o caminho que conduz à condenação ele é largo. E é fácil passar por ele, porque ele é largo. Há uns dias atrás nós pregamos aqui sobre orgulho. Temos que tirar todo o orgulho do nosso coração. Temos que ir mesmo lá na intimidade lá do nosso quarto, tratar com o Senhor Jesus lá. Para que a gente caminhe naquilo que Ele tem preparado. Deus não mente, Deus não engana, o Espírito Santo não dá falsa profecia, o Espírito Santo ele não conduz as pessoas para o erro, o Espírito Santo não joga as pessoas umas contra as outras, mas ele manda perdoar, ele manda reconciliar, ele manda se separar do pecado e ele manda que nós obedeçamos a tudo que Jesus tem falado. Porque quem não obedecer aquele profeta que Moisés anunciou, prestará contas com Deus de toda a desobediência. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Versículo 10. Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então a Escritura ela nos está ensinando algo muito maravilhoso aqui. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. Glória a Jesus. A revelação de Jesus Cristo, ela confirma as Escrituras. Como ele mesmo diz, as Escrituras testemunham de mim. O Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento anuncia Jesus e glorifica o nosso Senhor Jesus. Nenhuma criatura é colocada no altar além daquele que é Deus verdadeiro, de eternidade a eternidade. No mesmo carta de Gálatas, no capítulo 4, isso aqui eu li na sexta-feira passada, retrasada, só um versículo, só para ajudar a fixar um pouco mais. (4:16) 4:16. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? A verdade ela tem um inimigo,
que é o diabo. Porque ele é mentiroso desde o princípio e nunca se achou nele verdade alguma. Quando ele fala, ele só fala mentiras. João, capítulo 8. Versículo 40, nós lemos domingo aqui. Só para nós discernirmos os espíritos. João 8,40. Amém? Todavia, procurais matar-me, homem que vos disse a verdade, que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Abraão, ele se alegrou quando ele viu o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que combater a falsa religião, que ela se levanta contra Jesus Cristo. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, uma passagem muito conhecida. Quero ler a partir do versículo 26. Só trazendo o contexto aqui desta escritura, é que Paulo ele está se despedindo de um grupo de irmãos. Paulo já está sabendo que ele vai até Jerusalém e que ele não vai voltar a ver aqueles irmãos. Atos 20, a partir do versículo 26. Paulo disse: nenhum dos que estão aqui hoje verão a minha face novamente. Agora você já imaginou você andar com um apóstolo durante algum tempo, ou muito tempo, e Deus dizer para aquela igreja ali: você não vai ver mais a face dele. Mas ele profetiza algo aqui. Portanto, versículo 26, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, para atrair discípulos para si mesmos. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de advertir com lágrimas cada um de vós. Agora, irmãos, entrego-vos a Deus e à palavra da sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar herança entre todos os que estão santificados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que me era necessário, e aos que estão comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou a todos eles. Amém? O zelo de Deus, o Espírito Santo, através do seu apóstolo, ele só pode alertar
Paulo aqui ele não pegou ninguém para enfiar na cabeça deles conceito nenhum. Durante 3 anos eu falei a verdade, até em lágrimas, porque o homem de Deus ele chora, porque o ser humano é uma coisa de pescoço orgulhoso. Nós não gostamos de ter humildade, nós nos achamos melhores do que os outros, quando na verdade somos pecadores, culpados da morte de Jesus Cristo. A diferença é que ele não imputa essa culpa a nós, ele pagou nossas contas. E aqui ele diz que lobos cruéis entrariam no rebanho, trazendo a falsa religião. Porque a religião de Jesus Cristo é simples. Todo aquele que com sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Nós não temos credo, nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que nos guia em toda a verdade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, primeira carta de Paulo a Timóteo. Só relembrando os irmãos que no Novo Testamento a numeração ela é feminina. Primeira carta, primeira epístola, segunda epístola, terceira epístola, por isso que é no feminino. No Antigo Testamento nós temos rolos ou livros, por isso que nós não lemos segunda Reis, nós lemos segundo Reis. Primeiro Crônicas, segundo Crônicas, primeiro Samuel, segundo Samuel, porque era um rolo com as profecias e com os escritos. O título dizia lá o conteúdo deles. Então não é primeiro Timóteo, é primeira Timóteo ou primeira carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 2, quero ler a partir do versículo 1. Eu acredito que essa escritura é conhecida de todos. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Por isso fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre entre os gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contendas. Palavra dada pelo Espírito Santo através da mão do apóstolo para os cristãos, para os crentes em Jesus Cristo. No mesmo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Amém? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda
boa obra. Amém? Glória a Jesus. Então, nós temos que combater a falsa religião com a verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não discutiu com o diabo. Ele apenas mostrou a Escritura. Então, não há uma pessoa firmada na palavra de Deus, não tem como ela ser enganada. Agora, se nós baixarmos a guarda, espíritos enganadores aqui não faltam. Nessa mesma carta, Paulo fala que nos últimos dias os homens abandonariam a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a instrução saudável. Ele mesmo diz aqui que essa instrução que está sendo dada, ela prepara qualquer pessoa para ser perfeita, para ser preparada para toda boa obra. Tanto a obra de Deus, como também nas suas obras do dia a dia. Por quê? O testemunho, ele acompanha o cristão. Não existe meios cristãos na Bíblia. Ou somos, ou não somos. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Qualquer outra palavra fora disso aí, nós já sabemos que ela tem origem maligna. Então nós temos que voltar para as Escrituras, nós temos que meditar nas Escrituras, porque aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses ele diz que as coisas de Deus são discernidas pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele não é propriedade de um homem. O Espírito Santo, ele é dado aos crentes. Os crentes, eles são batizados no Espírito Santo. E esse Espírito dá o discernimento, dá o entendimento e dá a aplicação da Escritura. Porque não é só pegar a Escritura e eu vou descobrir aqui alguém que fez uma coisa errada e eu vou levar para fora da cidade para ser apedrejado. Eu tenho que saber que aquela etapa ela foi cumprida e que, como eu pequei, eu também não posso jogar pedras. Jesus não jogou pedra em mim, Jesus me perdoou. Jesus, ele agiu comigo com misericórdia. Nós lemos aqui aquela passagem lá dos dois servos que eram devedores. Um devia 10, o outro devia uma quantia que não dava para calcular. Vamos botar aqui 1 milhão. E o que devia 1 milhão foi cobrado. O oficial de justiça foi lá na casa dele para penhorar os bens. E naquela época não era só penhorar os bens. Quem devia e não pudesse pagar tinha que passar um certo tempo como escravo daquele a quem devia. E aquele homem ficou com medo. Eu vou ser escravo, minha mulher vai ser escrava, meus filhos vão ser escravos. E ele chegou lá para o credor dele e disse: eu não tenho como lhe pagar. Eu não tenho como lhe pagar. Eu não tenho nem como comprar um pãozinho francês na padaria. E aquele homem tinha justiça no coração dele, ele perdoou aquela dívida. Você não tem como me pagar. Então, a gente fica assim: eu estou zerando sua dívida. Jesus Cristo zerou nossas dívidas. E aquele mesmo que teve sua dívida zerada, quando encontrou com o seu companheiro que devia 10, xingou ele de tudo quanto é nome, ameaçou ele com todos os processos. E o senhor que tinha perdoado olhou aquilo ali: peraí, tu me devia 1 milhão, eu te perdoei. Eu te perdoei uma dívida de 1 milhão. Você não poderia pagar. O outro te deve 10. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A verdadeira religião, ela leva cada um a se aperfeiçoar como discípulo de Jesus Cristo. Se minhas palavras permanecerem em vocês, e vocês permanecerem nas minhas palavras, então vocês de verdade serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Jesus. Amém? Então era isso, eu tinha esses textos para tratar hoje com os irmãos. Continuando, eu não saí do assunto que está sendo tratado na escola dominical. O tópico da exposição da era é o papel do Espírito Santo em cada era, mas já está sendo tratado aqui sobre o batismo do Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo.
E hoje eu trouxe mais um tópico dentro da ação do Espírito Santo, que é separar os cristãos da falsa religião e não deixar os cristãos serem enganados. Porque o Senhor alertou: prestem atenção, eu os alertei de antemão. Virão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que, se fosse possível, enganariam até os eleitos. Então nós não temos que nos orgulhar, nós temos que nos humilhar, nos derramar na presença de Deus, para que a gente escape. Porque no último dia é como no dia de Noé: muitos ouvem, mas pouquíssimos entrarão na salvação de Deus. Que sejamos entre eles. Amém? Deus nos ajude.